Vamos aqui no Apocalipse, um versículo conhecido, depois tem muita matéria nova. Apocalipse, último livro da Bíblia, para quem está começando, capítulo 5, versículo 10. O versículo é bem conhecido nosso. Ele diz assim, 5:10. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Durante algum tempo nós aprendemos já aqui que todo mundo quer ser rei, rainha, né? Mas nem todo mundo quer ser sacerdote. A palavra sacerdote quer dizer sacrificador. E nem sempre nós queremos sacrificar a nossa vida, o nosso tempo, às vezes, na verdade, em favor de alguém, em favor da família. Queremos o resultado, quer dizer, queremos ser reis, mas não queremos, então, fazer o que Deus manda, quer dizer, agir como Deus manda realmente agir. Veja como a posição é tão séria. No livro de Malaquias, eu sempre brinco aqui que o Malaquias é chamado profeta do dízimo, né? Como se ele falasse só do dízimo. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Então fica antes do Mateus. Mateus é o primeiro do Novo. Capítulo 2, versículo 7. Veja a importância do sacerdote. Capítulo 2, versículo 7. Ele diz, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência. A palavra ciência também é traduzida como conhecimento. Por exemplo, quando eu estava no estudo dessa mensagem, estudando sobre a palavra de hoje à noite, vinha exatamente a palavra assim, porque os lábios do sacerdote guardarão o conhecimento. Quer dizer, o que você ouve de Deus, o que você aprende com o Espírito Santo, é que os seus lábios devem pronunciar. Isso é importante, porque a família está vendo. Aí veja agora o versículo, ainda nesse versículo, o que vai dizer para nós? Ele diz assim, porque ele diz assim, e da sua boca buscarão o quê? A lei. Ou o juízo de Deus, conforme a tradução, né? Porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Meu irmão, você é o anjo do Senhor na sua casa. Que é isso, pastor? Calma. Você é um mensageiro. Aí ele vai falar assim, entenda? Mas vós vos desviar do caminho. Não podemos. Então temos que aprender isso. O que eu falo diante da minha família, o que você fala diante da sua família, são palavras do Senhor. Por isso que temos que sempre colocar a palavra no nosso coração, porque a boca fala, o coração está cheio, Mateus 12, 34. Então, nós como sacerdotes, nossos lábios devem pronunciar o conhecimento, que é o conhecimento de Deus, e quando você não tiver, seja humilde, olha, eu vou buscar de Deus, eu não tenho uma resposta agora. Veja o missionário, quantos anos o missionário tem pregando o Evangelho, às vezes fazem uma pergunta, isso aí eu passo. Para que você vai dar o chutômetro? Conhece o chutômetro? O chutômetro vai e arriscar o seu achismo. Quando não há nada de Deus, o bom é que busque. Porque quando a rainha de Sabá queria ouvir a respeito, entenda bem, do reino de Deus, ela procurou Salomão falou tudo para ela. Nós temos que chegar a esse ponto, crescer no conhecimento de Deus, ter a palavra de Deus na nossa boca para pronunciarmos. Então vamos falar aqui, missão do sacerdote. Malaquias capítulo 2, versículo 7, Malaquias 2, 7, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, o conhecimento, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Então a nossa missão é muito importante, o que as pessoas estão ouvindo na nossa boca. Lá no Novo Testamento, esse aqui é bem conhecido, Efésios 4, 28. Efésios 4, 28, você ouviu semana passada. Carta de Paulo ao povo de Éfeso. Não basta ser obreiro, tem que participar. 4, 28. E hoje, quando alguém tosse, todo mundo fica assim, ó. Não é? Já deu um espirro. No dia eu falei que eu dei um espirro no mercado. Você deu, epa! Não estou brincando não, foi sério. Eu dei um espirro, você não deu assim, eu tirei, né? E a pessoa fica, hoje está o obreiro sentiu que a pessoa ficou só assim, já vai em cima com água. Então, 4:29, tá bom? Não saia da vossa boca, sacerdote, sacerdotisa, homem de Deus, mulher de Deus, nenhuma palavra torpe, de torpeza, de destruição, né? Mas só a que for boa para promover a edificação e para que dê graça aos que a ouvem. Então as pessoas devem ouvir da nossa boca a palavra de edificação. Palavra sempre assim, não, para Deus não é impossível.
É alguém que na família está doente, está enfermo. Nossa palavra é edificação. Vamos clamar a Deus, porque para Deus não há impossível. Não chega logo dando um resultado. Diga, vamos clamar, vamos buscar do Senhor, vamos buscar a direção de Deus. Situação financeira, seja o que for, sempre procurando aquela palavra que foi por edificação. Você sabia que no passado o sacerdote tinha uma roupa especial, mas cada roupa tinha um significado. Um dos significados éfode que eles usavam, entenda, era justamente que o sacerdote nunca podia falar mal de alguém, você sabia? Por isso que Jesus fala no Novo Testamento, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam, né? Que é Mateus 5,44, pois ele diz no Salmo 101, entenda que é aquele, versículos 7 e 8, que é aquele que difama seu próximo escondido, a não ficar dentro da casa de Deus, coisa séria. Então, tudo é a missão do sacerdote. Então, mas esse versículo basta para nós em tudo. Como também, aqui em Mateus 12,37, aí é o próprio Rei dos Reis falando, o Senhor Jesus. Por que eu não estou conseguindo muito agora? Talvez pelas suas palavras. Porque, 12,37, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Nossas palavras produzem muito no mundo espiritual, trazem bênção ou maldição, ou trazem, entenda bem, a justificação ou a condenação. Mas veja o 36, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, o que é ociosa? Que não produz. Irmão, nós, já ouviu alguém falar, jogar a conversa fora? Nós jogamos muita conversa fora, né? Brincadeirinhas, e nós tínhamos que pedir a Deus, Deus, eu preciso de estar contigo, preciso de me envolver mais contigo. Aí no 34 eu já citei para você, disse, raça de víboras, como podereis vós dizer coisas boas, sendo maus, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então eu tenho que buscar de Deus, ler a Bíblia, ouvir a pregação e trazer aquilo para o meu coração, para que no meu diálogo, no dia a dia com a minha família, com a minha conversa, as minhas reações, as minhas respostas, né, as indagações, sempre devem ser fundamentadas na palavra de Deus. Por quê? Porque eu sou o sacerdote ali, você é o sacerdotisa, você é o sacerdote, o que representa o Senhor. Eles ouvem, como Malaquias falou 2,7, da nossa boca eles ouvem a palavra de justiça. Eles ouvem a palavra que vão abençoá-los, como poderão condená-los, por isso temos que tomar cuidado. Deixa eu falar um pouco mais dessa missão em Êxodo capítulo 28. Primeiro versículo 36. Êxodo 28. Versículo 36. Ele diz assim, também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravura de selos, santidade ao Senhor. Isso tem que ficar gravado hoje, não é, irmão, escrever nada aqui, não, é no nosso coração. Nós temos que nos dedicar à santidade ao Senhor, porque nós somos santos do Senhor. Aqui no original, aqui no caso, que a palavra está exatamente desse jeito, né? Santidade a Yahvé, quer dizer, ao Senhor Todo-Poderoso, a El Shaddai, conforme você quiser usar a palavra em hebraico. Quer dizer, nós temos que andar representando o santo. Misericórdia, né? Quando paramos para pensar. Quantas vezes estamos com brincadeirinhas que atrapalham. Não estou dizendo que você vai ser um camarada fechado, né? Não estou dizendo que você não possa contar uma piada, fazer uma brincadeira, mas aquela que vai denigrir o santo, não pode. E às vezes acontece conosco. Depois nós não entendemos, porque lá na frente estamos colhendo o quê? O que plantamos. As pessoas não querem nos ouvir, não confiam em nós, porque nós não podemos. Isso é um lado bem triste, mas ainda tem o outro, aquele que sempre fala, entenda bem, como o caso da roupa do sacerdote que significava, que não podemos falar de ninguém. E às vezes ouvimos, eu li um livro, o pregador falava, o pai dele também era pastor, e ele disse, meu pai morreu quase 90 anos, eu nunca ouvi, ele falou, nunca ouvi meu pai falando mal de uma pessoa, com um comentário, até quando alguém falava dele, ele não retrucava não, porque a Bíblia diz que é o servo do Senhor, não convém contender. Mas por que eu estou falando isso? Porque talvez estamos orando muito, estamos recebendo pouco.
porque não estamos dando o testemunho sacerdotal que deveríamos de dar. É tão sério que até nas roupas que eu falei que significa, o versículo 42, isso aí eu estudei um tempo atrás com vocês. Versículo 42, faz eles também calções de linho, para cobrirem a carne nua, ou a nudez, conforme for a coisa, serão dos lombos até as coxas. Porque sacerdote subindo no altar podia levar um tombo e mostrar a sua nudez, mas isso para nós é símbolo. O que? Nós temos que tomar um cuidado para não mostrar a nudez às pessoas. Às vezes estamos com um problema, mas vamos diante de Deus. Não temos que procurar um ombro amigo para desabafar. Temos que procurar o Senhor, sim, nos comunicar com os irmãos santos na nossa necessidade de oração, mas não com nudez. E às vezes as pessoas estão vendo a nossa... Então vejam onde você está descoberto, onde você está nu, e que você tem que se cobrir da palavra de Deus. Talvez o seu temperamento, de vez em quando eu estou nervoso, pastor Jair. Quando eu pregava no culto da tarde, vocês já devem ter ouvido isso. O pessoal fala, o crente hoje está com capeta no corpo, hein? Já ouviu alguém falar isso? E quando fala, o pastor hoje está com capeta no corpo, irmão. Pastor hoje está uma praga, irmão, está um bicho mau em cima dele hoje. Que tristeza, mas isso acontece. É nudez, tem que ver, não, Jesus, eu tenho que sempre não ser mais manso, ter mais domínio próprio. Veja onde você está despido, onde você tem que ser coberto. Ali, esse aqui é um símbolo para nós. Você tem que verificar. É uma pessoa que se irrita facilmente, é o outro que guarda mágoa. Realmente eu sou uma pessoa que guardo muito. O pregador falou numa mensagem, e ele falava sobre a senhora chegou e disse para ele, pastor, não entendo. Mamãe, o senhor sabe que é uma pessoa, entenda bem, fiel à igreja, ao ministério. Se tem vigília, tá? Se tem uma obra social, mamãe participa. Qualquer que seja a campanha, mamãe está participando. E a minha sogra só sabe que ela não é tão assídua na igreja, não. Negócio de família, né? Mas eu não entendo. A minha mãe tem mais tempo de igreja, minha sogra tem menos tempo, e a minha sogra tem sempre umas bênçãos para contar. E Deus deu uma palavra de conhecimento, que Deus deu como uma revelação para ele. A sua mãe é meia durinha para perdoar as coisas. Isso é, mamãe guarda muitas coisas no coração. E a sua sogra, minha sogra não está nem aí. São pequenas coisas, são as raposinhas que fazem mal. Veja onde você está descoberto, está nu, e ali tem que se vestir. Então falamos bastante do sacerdote. Agora vamos falar do rei, né? Eclesiastes capítulo 8. Depois de Salmos é Provérbios, Eclesiastes 8, 4. Ele diz, porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá que faz? Será que a nossa palavra está tendo poder? Porque o que liga na terra, o que desliga está aí. Mas estamos orando por orar, nossa oração, por isso que eu disse, não dê um veredito, uma sentença, se não for com convicção, não, eu vou orar, você vai ficar curado, vamos buscar de Deus, vamos clamar ao Senhor. E, não, pastor, mas eu aprendi para ser positivo. Não, ser positivo é uma coisa, fé é outra. Fé é certeza, fé é convicção. A pessoa chega para a pessoa e você diz, não, essa doença aí não vai te destruir, não vai te matar, não, eu vou orar e vai acabar com isso. Às vezes tem um problema entre a pessoa e Deus, irmão. A Bíblia fala sobre isso. Deus pode permitir, o corpo é destruído, o espírito é salvo para o dia do Senhor. E você colocou a sua palavra, em orar que a pessoa não morrer, se ela morrer. Irmão, vamos clamar a Deus, porque para Deus não há impossível. Mas isso não é fé, pastor Jair. Isso aí, porque eu estou falando, quando vem a palavra, que você fala pela palavra, você está buscando, tem que buscar. Tem que ver se não há impedimento. Quando é por você, a palavra do rei tem poder. Será que a sua palavra está tendo poder? Estamos em plena comunhão? Pois não devemos falar por falar. No Novo Testamento, Paulo fala aos Romanos, capítulo 5, versículo 17. Romanos, capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça. A palavra abundância quer dizer grande quantidade. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aí que está. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Como é reinar por Jesus Cristo? É reinar pela palavra.
Você não pode falar fora da palavra. Deus não tem compromisso, entenda, com a minha palavra. A Bíblia diz, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quer dizer, não é a palavra dele. Então, a minha oração, qualquer que seja, eu tenho que estar sempre fundamentado no que Deus diz, não em outra coisa. Então, reinaremos em um só, mas temos que receber a abundância da graça, e não recebemos. O que é receber a abundância? Pegar aqui as declarações de Deus. Eu sempre dou o testemunho, desculpe que já vai envelhecendo, né? E vamos contando histórias que as pessoas já conhecem. Que quando eu cheguei na igreja, eu sofria com depressão, acompanhado de síndrome do pânico. Era um medo repentino, que vinha, acelerava o coração, parece que eu estava morrendo, né? Estava morrendo. E às vezes vinha aquele pensamento de morte. Não é que eu queria morrer, eu tinha um pavor da morte, mas ao mesmo tempo eu queria morrer. Até uma psicóloga falou uma coisa certa, e ela disse, não quero trazer aqui para fogo estranho, mas é importante, a ciência é muito importante nessa hora. E ela falou uma coisa profunda. Ela disse que a pessoa que morre, ela trabalha até como missionária, ela é cristã, ela falou, a pessoa que procura o suicídio, ela não quer a morte, ela quer acabar com o sofrimento dela. Não é a morte, ela não quer a morte. Geralmente a pessoa que sofre com depressão, que sofre com pânico, ela geralmente tem medo da morte. Não sei se alguém já passou por isso. Ela tem um horror da morte. Como se diz, ela se pela todo da morte. Ela tem um medo da morte, ela não quer a morte. Mas a morte é como um escape. Só que ela vai ter problema na eternidade. Não pode fazer isso de maneira alguma. Não pode acontecer. Mas voltando. Então, eu vim aquilo, o que eu fiz? Eu comecei a buscar na Bíblia os versículos, aquelas declarações de Deus que falavam a respeito, entenda bem, do medo, do pânico. Aí eu peguei todos os versículos, comecei a buscar a abundância da graça. Aí eu comecei a reinar por Jesus Cristo. Quando surgiam os sintomas de quê? Do medo, da depressão, do medo, coração acelerado, você está amaldiçoado do medo. Deus não me deu o espírito de medo. O que eu estava? A Bíblia Sagrada, 2 Timóteo 1,7. Tá? Eu não vou temer, porque Deus diz, não temas, porque eu sou contigo. Então, eu recebi a abundância, eu comecei a buscar versículos na Bíblia que falavam a respeito do assunto. E com aqueles versículos, eu resisti ao medo. Aí eu passei a reinar por Jesus Cristo, pela palavra de Deus. Quer dizer, reinar é dominar. De vez de um medo me dominar, eu passei a dominar. Vinha o coração acelerado, eu desconsiderado. Não fiquei dizendo, não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo. Não, isso é lavagem cerebral, não existe. Isso é loucura, não. O medo está ali, existe. Mas eu desconsiderava, você está amaldiçoado porque Deus não me deu o espírito de medo. Repare que Paulo está dizendo, os que recebem a abundância da graça. Quer dizer, o que está escrito aqui. Aqui está a graça, o favor imerecido, tudo, toda essa operação de Deus. Está aqui, eu vou buscar, é o testamento, é meu direito. Então eu posso pegar essas declarações e resistir. Estou falando do medo. Talvez o caso de outros seja, vamos dizer, um pecado moral. Pastor, eu não quero. Não quero de maneira alguma. Eu li um livro na minha mocidade, eu estava na mocidade da igreja, então tem bastante tempo, né? E eu estava, e o pregador falava a respeito disso. Ele falava que havia um evangelista que tinha um louvor tão bonito, um louvor lindo mesmo, mas depois ele chamava de a coisa o dominava, e a coisa era um pecado moral. Então, o que ele tem que fazer? Resistir como? Com a palavra de Deus, busque a abundância da graça. Deus me fez morto para o pecado, vem o pensamento, você está amaldiçoado, em nome de Jesus. Esse pregador é americano, para você não especular que é alguém daqui não, é americano. E ele fala, então tem que falar com a palavra. Você tem que resistir com a palavra. Pastor, quando eu não quero, eu vejo, já estou pensando o que não deveria pensar. Começa a resistir. Satanás, eu estou morto para o pecado, o seu pecado está amaldiçoado. Vai fugir. Outra é ira, ódio. Mano, a minha luta não é contra a carne e o sangue. A pessoa me ofendeu, me machucou. Você tem que buscar a abundância da graça, as declarações da graça, da palavra de Deus, principalmente Nova Aliança, Novo Testamento, e fazer daquelas palavras suas palavras. É assim ao sacerdote, assim é o rei. A palavra do rei tem poder, e você vai reinar por Jesus Cristo. Não esqueça do que o próprio Senhor disse, sem mim, nada podereis fazer. Um pouquinho na frente agora, 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, diz, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de
toda a imundícia da carne, como com a palavra de Deus, e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no quê? O temor de Deus, no respeito. Aí você vai crescer. Quer dizer, do que eu falei lá atrás, todo mundo quer ser rei. Voltando onde nós começamos, quem lembra o versículo que nós começamos? Apocalipse 5:10. Eu tenho cola aqui pode ter colinha, tá? Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Todo mundo quer ser rei, mas nem todo mundo quer ser sacerdote. Quer sacrificar a sua vida, o seu tempo. Entenda, de buscar a abundância da graça. Entenda bem, de dobrar os joelhos. Às vezes até sacrificar a carne num jejum que é necessário. A Bíblia diz que a caça de demônios que só sai com oração em jejum, nem todo mundo quer. Mas todo mundo quer reinar, todo mundo quer ser, estou por cima, sou cabeça, não sou cauda. É muito fácil falar, mas o ministério é duplo, meu irmão. Você não será bem sucedido como um rei se não for um sacerdote. Você não será bem sucedido como uma rainha se não for uma sacerdotisa. A pessoa que vai representar Deus da sua casa. Malaquias 2:7, que nós vimos. Começamos com o último livro do Novo e falamos depois o último do Antigo Testamento, que é da palavra, Malaquias 2:7. É da palavra da boca do sacerdote que eles buscam o quê? A lei. Que eles buscam o juízo de Deus. Olha a nossa responsabilidade dentro de casa. Então nós temos que falar. Vem, entenda bem, a pessoa vê alguma coisa assim, o que é isso aí, pai? Não, surgiu essa doença, mas não vai prosperar, porque eu repreendo em nome de Jesus, porque a Bíblia diz, você fala pela palavra, você reina pela palavra. E assim por diante. Pai, falaram de você, falaram isso. Ô filho, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. É da sua boca que eles vão ouvir isso. É da sua boca. É o jovem que você vê que ele está no caminho errado, amigo. Não, esse não é o caminho. Você vai sempre dentro da palavra de Deus. Se nós, a igreja de Cristo, fizer isso, ela vai reinar. Então pega aqui Apocalipse 5:10, não esqueça. Malaquias 2:7. Aí vamos lá. Depois falamos de Êxodo, capítulo 28, versículos 36 e 42. Não esqueça de Efésios 4:29. Não esqueça de Mateus 12:37. Romanos 5:17, 2 aos Coríntios 7:1 e voltando com Apocalipse 5:10, você vai reinar.